Graças a Deus, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, sejam todos muito bem-vindos. Que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe sua vida, abençoe sua família grandiosamente. Peço a vocês que ainda não é inscrito no canal, se inscreva no nosso canal, curta o vídeo, compartilhe, deixe o seu comentário, qualquer dúvida também, pergunta, pode colocar aqui. Inclusive no nosso... Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alexandre, pastor da Igreja Evangélica do Bom Pastor. E, inclusive, no canal da igreja, que é o Bom Pastor TV, nós temos lá um quadro novo, né, onde o pastor Leonardo ele responde perguntas, né? Então, as pessoas mandam perguntas e ele lá responde. Então, qualquer dúvida sua, pergunta, se você quiser participar, deixa aí nos comentários. Nós vamos estar de olho direitinho, vendo aí, passando, e na medida do possível a gente vai respondendo, ok? Então vamos lá, irmãos. O vídeo de hoje nós vamos falar sobre Jesus, que é o grande eu sou. Por algumas vezes ele disse que ele é eu sou. Então nós já vimos aqui que Jesus ele é o pão da vida. Hoje nós vamos ver que Jesus ele é a luz do mundo. Então eu gostaria que os irmãos viessem comigo aqui nas Escrituras Sagradas, João, livro de João, Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, conforme o escrito de João, no capítulo 1, verso 4, está escrito assim: nele estava a vida, ou seja, em Jesus, e a vida era a luz dos homens. Olha que maravilha. Para nós entendermos o poder que tem a luz, que é Cristo, nós vamos ver que a sua luz, que essa luz que é Jesus, vence 4 tipos de trevas. E aí nós vamos entender o porquê de Jesus ter falado que ele é a luz do mundo, ok? Nós vamos ver que essa luz que é Cristo, esse poder que essa luz vence 4 tipos de trevas, tá bom? Deixa eu conferir aqui tudo direitinho. Vamos lá. Primeiro, nós vamos ver que ele vence, a luz vence, sua luz vence as trevas do mundo, sua luz vence as trevas do pecado original, sua luz vence as trevas dos pecados comuns e a sua luz vence as trevas da cegueira espiritual, ok? Vamos para a primeira aqui, sua luz vence as trevas do mundo. Vamos ler versículo de número 5, aqui mesmo, em João capítulo 1. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Essa narração aqui de João, quando ele fala que a luz resplandeceu nas trevas, resplandeceu no mundo. Ou seja, assim que Jesus começou a sua missão, seu ministério terreno, assim que o Jesus ele começou a pregar o evangelho, a sua luz resplandeceu nas trevas desse mundo. Amém? E ele foi aquele que disse: eu digo isso para vocês para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A luz de Cristo vence as trevas desse mundo. Amém? Versos 6 e verso 7 vai nos falar sobre João Batista, e a gente vai entendendo. E houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João Batista. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. João Batista testificou de Jesus. Ele preparou o caminho do Senhor, como já estava profetizado sobre ele, voz que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Isso em Isaías 40. No versículo 8, nós vemos: não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Ou seja, só Jesus é essa luz nesse mundo. A igreja e os homens não têm luz própria, mesmo quando Jesus ele chega para a sua igreja e diz assim: vocês são a luz desse mundo. Nós não temos luz própria, a nossa luz depende do Senhor. Nós somos como refletores, como transmissores dessa luz.
Então, a luz do Senhor está em nós e brilha através de nós. Mas a luz é de Deus. Então, verdadeiramente, essa luz é Jesus. Né? Aqui nós vemos que não é o João Batista, não era ele a luz. Eu aproveito para falar para vocês aqui, irmãos, que não tem como o homem, as igrejas, tá? A luz é Jesus. É ele que nós temos que buscar, é nele que precisamos nos salvar. Amém? Nós vivemos num tempo onde, infelizmente, tudo é voltado para o homem, para o ser humano, né, para a igreja. Infelizmente está assim. Mas nós precisamos entender que a luz continua sendo Jesus. E é essa luz que vence as trevas. A igreja, nós precisamos estar, pessoas nós vamos conviver, né, são importantes também para a gente. Ali a congregação é importante ali uns para os outros, a Bíblia deixa claro isso, mas a luz de fato, quem vence, quem nos dá condições de vencermos o mundo é o Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, se apegue nele, vença o mundo também, com as suas aflições, enfim. Segundo, sua luz vence as trevas do pecado original. Leiam comigo o versículo 9. Ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Aqui João está falando de todas as pessoas que nascem. Todas as pessoas que nascem precisam dessa luz. E a luz é Jesus. Todas as pessoas que nascem precisam dessa luz. Por quê? Porque nascem com o pecado original, com aquilo que foi herdado lá do Éden, do pecado de Adão e Eva. É o chamado pecado original ou pecado adâmico, tá? Então, todo ser humano que entra nesse mundo, ou seja, que nasce com as trevas do pecado original, precisa da luz, da remissão que está no sangue de Jesus. Essa luz é Cristo. Todos vão precisar. A Bíblia vai dizer que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Deus, o Pai, manifestou a sua justiça em Cristo Jesus para nos redimir, para nos resgatar através do sangue do Senhor. Amém? Então, todos precisam dessa luz. Se nós queremos vencer o pecado original, precisamos receber a salvação, a graça de Deus que está em Cristo, abrir o nosso coração, entregar a nossa vida. Amém? Se você não fez isso ainda, faça, entrega a tua vida ao Senhor, entrega o teu caminho ao Senhor, o teu coração, confia nele, mas tudo ele fará. Todos precisam ser salvos e não tem outra maneira de ser salvo a não ser através de Jesus. Eu costumo dizer que, independente da pessoa ser boa ou ser má, todos têm o pecado original. Todos pecaram. Isso é importante nós entendermos. Todos vão precisar, seja o bom, seja o ruim, da luz que é Cristo. Somente essa luz vence as trevas do pecado original. Amém? Somente através do sangue do Cordeiro temos a remissão de todo o pecado. Amém? Glória a Deus. Terceiro, sua luz, a luz de Cristo, vence as trevas dos pecados comuns. Vamos para João 3. João 3, aqui o João ele vai colocar esses pecados comuns como obras más. Presta atenção nesse texto que é muito forte, irmãos. Versículo 17 está escrito assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Versículo 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram mais. Em outras palavras, amaram mais as suas obras mais.
20, porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Em miúdos, isso daqui, irmão, significa as pessoas não querem largar seus pecados, preferem seus pecados, suas obras mais. 21, mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então aqui é o arrependimento, quando a pessoa se volta para Cristo, enfim, né? Ela se arrepende do pecado, mas tem pessoas que não. Muitas pessoas às vezes têm até um remorso, mas não é arrependimento. A Bíblia vai nos ensinar que precisamos condenar as obras infrutuosas das trevas. O pecado é para ser condenado. Hoje nós vivemos num tempo onde o pecado está sendo tolerado, está sendo relativizado, e tudo isso é um perigo para a igreja. Eu estou falando dentro da igreja. Não é só dentro das consciências das pessoas, não. Porque isso já tem há muito tempo, mas dentro das igrejas, cada vez mais está passando, né? As pessoas vão, os pregadores, as lideranças, relativizando, afinal de contas, esse tem um dízimo alto, aquele dali é bem talentoso, e aí o pecado vai se acomodando na vida das pessoas e também na igreja. Isso é um mal terrível. Mas a luz de Cristo se manifestou para vencer as trevas dos pecados comuns, das obras más que nós, né, da maldade do nosso coração, da corrupção que está em nós. Então, é importante nós entendermos isso. Essas obras más são os pecados praticados pelas pessoas. Vícios, mentiras, adultérios, etc. Isso daqui, são aquilo que as pessoas fazem, né, e não querem se arrepender. As pessoas más, elas preferem as suas obras mais das trevas. Por isso não querem a luz, não querem Jesus, não querem a palavra da verdade que traz a luz. Somente seguindo a luz de Jesus é que não andaremos mais nas trevas do pecado. Quem nos ensinou isso foi ele mesmo. Então nós vemos aqui que as pessoas preferem o pecado. E eu estou falando agora para vocês que só tem uma maneira da pessoa ela não viver na prática do pecado. É se ela seguir a luz que é Cristo. Jesus ensina isso em João 8. Vamos para lá, por favor. João 8. No versículo 12, nosso Senhor diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Louvado seja Deus. Amém? Então, o que Jesus está falando? Quem me segue não andará em trevas. A pessoa ela recebe uma condição, uma capacidade, graça, irmão, graça de Deus, para não viver ali presa no pecado mais. Não é condição própria. Nós não temos. Sem Deus não somos nada. Precisamos a orientação, seguir Jesus. Jesus, ele fala isso daqui depois de perdoar uma mulher pega em adultério. Olha que interessante. Jesus, ele abre o versículo 12 aqui, você vê que existe um epílogo aqui, mas Jesus, ele começa um novo discurso falando que ele é a luz do mundo e que as pessoas precisam seguir ele depois de ter perdoado uma mulher que ia ser apedrejada até a morte. Vamos ler versículos 10 e 11. Você conhece a história da mulher pega em adultério, e diz aqui no 10 e 11, vamos ler só isso aqui. Endireitando-se Jesus e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou. E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Lembra que João fala lá no capítulo 3? Ele não veio para condenar o mundo, ele veio para salvar. Ele veio para estender o que? Graça, misericórdia. Mas nós precisamos entender que a graça e a misericórdia não é só algo abstrato. É algo que está na gente seguir o Senhor. Essa é a profundidade que eu quero dividir com vocês. Aí ele diz, vai-te para algum lugar.
Ok, irmãos? Vai-te, segue a sua vida, né? E não peques mais. Então, Jesus, na verdade, não estava deixando ela ir ao léu. Logo depois ele diz o quê? Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Em outras palavras, vai-te comigo. Amém, irmãos? O próprio João, lá na sua primeira carta, vai dizer que aquele que diz estar em Cristo anda como ele andou, seguindo a Jesus, irmãos, olhando para ele, imitando a ele. A Bíblia nos influencia, nos ensina, nos incentiva, nos encoraja a seguirmos Jesus. Seja com os nossos ouvidos, com os nossos olhos, os nossos passos. Amém? Então, isso aqui, entenda, Jesus está dizendo para ela, se você for comigo, você vai ter condições para você não pecar mais. Então, não era só um perdão aqui, irmãos, que ela estava recebendo, mas a luz de Cristo que ela recebeu. A graça de Deus resplandeceu sobre a vida dela, que é amor, que é vida. Por isso que ele diz, mas terá a luz da vida. Uma condição para que ela pudesse vencer o pecado. Porque a luz que é Cristo vence as trevas do pecado. Então, quando o Senhor disse, vai, ele está querendo dizer, vem comigo. Com Jesus, você vai conseguir viver livre do pecado. É graça de Deus, a graça condicionadora, capacitadora, que vem de Deus. Amém? Quarto e último, a luz de Cristo, a luz que é Cristo, sua luz vence as trevas da cegueira espiritual. Vamos para João capítulo 12. João 12, ele vai dizer assim. Deixa eu ver aqui. Ele vai dizer aqui, ó. João 12. Versículo 35. João 12, 35, irmãos. Deixa eu abrir aqui. Beber um pouquinho de água. João 12, 35. Disse-lhe, pois, Jesus, a luz ainda está convosco por um pouco de tempo. Andai enquanto tendes luz, para que as trevas vos não apanhem. Pois quem anda nas trevas não sabe para onde vai. 36. Enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Essas coisas disse Jesus e, retirando-se, escondeu-se deles. E ainda, preste atenção no 37, e ainda que tivesse feito tantos sinais diante deles, não criam nele. Então, por que nós estamos falando que a luz que é Cristo vence as trevas da cegueira espiritual? Porque a incredulidade, o coração duro, o entendimento entenebrecido das pessoas cheio de trevas, entenebrecido cheio de trevas, são a cegueira espiritual do ser humano. Não tem jeito. Quando a pessoa se fecha para Deus, é como se ela estivesse cega. É como se vendo ela não visse, ouvindo não ouvisse. Jesus ele chega a dizer que a partir do momento que as pessoas não tinham visto, elas não tinham problema. Eram ignorantes. Mas depois que a pessoa vê, ou seja, ela ouve, ela sabe a verdade, ela não quer, ela fecha o coração, ela resiste à verdade de Deus. Irmãos, eu fiquei triste, foi esses dias que eu fiquei sabendo, né, que uma irmã, quer dizer, voltou para uma igreja cheia de heresias, irmãos. E pela graça e misericórdia a gente procura, sabe, ser uma igreja bíblica, uma igreja séria, que prega a verdade, que zela pelas escrituras sagradas, que expõe realmente a palavra, que dá entendimento. A gente procura fazer isso com toda a nossa humildade, sabe, dificuldade, mas porque a gente crê que tudo vem de Deus, sabe, irmãos? Mas aí você vê que a pessoa volta lá para uma igreja cheia de heresias, irmãos. É complicado, né? Eu considero, amados, o cão voltando ao vômito. O cão volta... O que mais tem, infelizmente, são igrejas hereges aí.
cheio de costumes de homens, de tradições de homens, até doutrinas de demônios tem lá. Infelizmente, isso é bíblico. Mas a incredulidade, o coração duro, é a cegueira espiritual do ser humano. Leiam comigo do 38 ao 40, diz assim: para que se cumprisse, veja, a palavra do profeta Isaías que diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Por isso, não podiam crer, pelo que Isaías disse outra vez: cegou-lhes os olhos e endureceu-lhes o coração, a fim de que não vejam com os olhos e compreendam no coração, e se convertam e eu os cure. Veja o que Jesus está falando. Ou seja, as pessoas, tá, elas estavam incapazes de conseguir ouvir, de conseguir ver, de conseguir entender. Por quê, pastor? Por causa da incredulidade, por causa da dureza do coração. Isso é uma cegueira à venda, é venda nos olhos. O salmista, lá no Salmo 119, versículo 18, se não estou equivocado, ele diz assim: Senhor, desvenda os meus olhos para que eu possa contemplar as maravilhas da tua lei. As pessoas não conseguem ver que a palavra é tão maravilhosa. Elas ouvem a verdade, a palavra, e dizem assim: o pastor está de perseguição comigo, fulano está me julgando, isso não é bem assim. A pessoa não consegue ver quão maravilhosa é a palavra de Deus, que por mais que nos confronte, nos lapida, nos aperfeiçoa. Se abrirmos o nosso coração, essa obra maravilhosa de Jesus acontece. É a luz resplandecendo. Paulo diz: a luz do evangelho resplandecendo no nosso coração. Mas a esses, infelizmente, a incredulidade não deixa, irmãos. Mas eu quero dizer, se a pessoa abrir o coração, essa luz entra e ilumina, porque a luz dissipa todas as trevas. Amém? Então, Jesus é a luz para curar as trevas da cegueira espiritual. A gente usa esse termo curar, Jesus usou curar aqui. Por quê? Por causa disso. Porque a maior enfermidade que tem é o pecado. E o pecado muitas vezes permanece na vida de uma pessoa, e nós já falamos aqui do pecado original, de pecados comuns. Por quê? Porque a pessoa está numa cegueira espiritual. Né? Ela não consegue abrir o coração para Jesus, ela não quer, ela prefere o que é errado, enfim, nós já falamos aqui. Mas eu quero te mostrar um milagre que Jesus faz, porque Jesus, ele cura um cego de nascença. Isso no capítulo 9. Vamos para lá, por favor. No capítulo 9, ele cura um cego de nascença. E como eu sempre falo aqui na igreja, e tenho falado nos vídeos aqui também, irmãos, que o propósito maior de Deus nunca foi o milagre em si, a cura física. Curas físicas era para representar, e continua sendo uma cura espiritual. Aquele que pode curar o enfermo do corpo é aquele que pode curar o enfermo da alma, entendeu? Aquele que pode curar o físico é o que pode curar o espiritual, é aquele que pode curar de uma normalidade no corpo, é aquele que pode curar a alma do pecado. Esse é o sentido. Então, os milagres nunca foram o objetivo principal do Senhor Jesus e nunca será. Aqui, da mesma forma, Jesus, com essa cura, essa cura desse cego, ele queria mostrar algo para aquelas pessoas. Vamos ao texto aqui, João 9, do 5 ao 7. Tá? Jesus ele diz assim: enquanto estou no mundo, veja o que ele fala, sou a luz do mundo. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Veja que Jesus ele fala, antes de fazer o milagre, ele diz que eu sou a luz. Eu vou dar luz a esse homem, mas eu quero somente curar os cegos físicos de nascença ou que ficaram cegos por algum problema? Não,
Eu sou a luz para curar a cegueira espiritual de vocês. Aleluia! Este é o significado principal. Amém, irmãos? Quando o entendimento da pessoa se abre, é como a venda dos olhos caindo. Muitos nas igrejas hoje ainda possuem resquícios de trevas em seus entendimentos. A treva ainda tem ali pensamentos ruins, obscuros, pensamentos errados até mesmo, sobre as coisas de Deus. E ali, essas trevas está consumindo a pessoa, está deixando a pessoa afastada de Deus. Né? Paulo fala sobre isso, deixando a pessoa sob a ira, né, de Deus. E, irmãos, Deus nos deu graça em Cristo. Essa luz, ela resplandece na nossa vida para tirar toda venda de heresia, de coisa errada. Amém? Aleluia. Então, por exemplo, na ciência, né, existe a miopia, a hipermetropia, existe o astigmatismo, né? Miopia, hipermetropia e astigmatismo. Existe espiritual também. Por exemplo, a miopia, a pessoa ela só consegue enxergar de perto, de longe ela não vê. A hipermetropia, ela só consegue enxergar de longe, de perto ela não vê. É isso? Então tem pessoa assim, irmão. Olhando, aí tem que tirar só um vídeo para falarmos sobre isso, dá uma bela pregação. Mas eu deixo aqui para vocês refletirem. Tem pessoas que ela não consegue ver aquilo que está longe. Aquelas pessoas que só querem as coisas para hoje, para agora. A igreja virou imediatista. A igreja hoje, nossa, é uma igreja imediatista, só quer as coisas para ontem, certo? Tem as pessoas também que não conseguem ver um palmo à sua frente, né? Mas o longe dela nem o futuro, é o passado, ela só fica olhando para trás, para coisa que já aconteceu, lá para longe. Ou seja, dá uma pregação isso aqui. A vista cansada, tem pessoas que já se cansaram. Eu me cansei, não valeu a pena, não vale mais a pena esperar. Aí, irmãos, a gente vê quantas pessoas esperaram tanto tempo para ver algo que Deus tinha prometido acontecer. Não é o tempo da gente desistir, desanimar, recuar. Não, muito pelo contrário. Abra o seu entendimento, abra o teu coração. Quando a gente fala dos olhos espirituais, essa cegueira, está ligado ao entendimento. Abra o seu entendimento, abra o seu coração. Deixa a luz do evangelho entrar e fazer essa obra. Deixa essa venda cair, para você conseguir olhar com outros olhos para as escrituras, para a vontade de Deus sobre a sua vida e dizer que ela é boa, que a palavra de Deus é boa, que seguir Jesus vale a pena, que viver longe do pecado vale a pena. Amém, irmãos? Que uma vez que você entregou a sua vida, teu coração, vale a pena. Amém? Então Jesus é essa luz para vencer todo tipo de trevas. Amém? Vença através da luz que está em Cristo. Jesus, ele disse que com ele, a palavra diz, né, que com ele nós somos mais do que vencedores sobre todas as coisas, sobre as adversidades, sobre os obstáculos, sobre o pecado, sobre a incredulidade, irmãos. Essa luz dissipa todas as trevas, mas nós precisamos abrir o nosso coração. Amém? Abra o seu coração, creia na palavra, como ela é. Não relativize a palavra, creia na palavra como ela é. Assim, você abrindo teu coração, o entendimento vai se abrir, a venda vai cair, você vai conseguir enxergar as maravilhas que Deus tem e já fez e vai fazer ainda muito mais por você. Não somente aqui, irmãos, mas o verdadeiro cristão não espera somente nesta vida, mas ele tem a certeza que nada aqui tem como comparar com aquilo que ainda há de ser revelado. Mas coloque no seu coração, o cego não consegue enxergar isso. Amém? Abra os teus olhos e veja. Que
que Jesus derrame essa cura da cegueira espiritual sobre a sua vida. Receba a luz do Evangelho, receba a luz de Cristo no teu coração e resplandeça e brilhe através de você, até mesmo para que outras pessoas sejam alcançadas pela mesma luz. Amém? Glorifique a Deus com a sua vida. Creia no Senhor. Ele é a tua força, Ele é o teu ajudador. Amém, irmãos? Em nome de Jesus. Que você possa, assim, toda vez que você ouvir a palavra, você creia na palavra. Examina, mas creia. É a verdade, Deus creia. Esteja sempre com seu coração aberto, com sua mente aberta, com seus olhos desvendados e contemple a grandeza de Deus sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Então é isso. Jesus, o grande eu sou, ele disse, eu sou a luz do mundo. Siga ele. Viva bem. Viva pela fé. Viva com alegria, porque a luz de Deus traz todas essas coisas boas. Amém? Então, eu vou ficando por aqui. Eu te convido para você, logo a gente já vai estar colocando aí, Jesus, ele disse, né, eu sou a porta das ovelhas. Então, vai ser o nosso próximo aí, eu já vou colocar inclusive os dois juntos, vou lançar aí. Então, vai aí, ative o sininho das notificações para você estar recebendo sempre aqui os vídeos. Nos ajude, nos apoie, irmãos, divulgando, comentando, compartilhando, curtindo, se inscrevendo, tá bom? Um grande abraço para você, que Deus te abençoe grandiosamente, fiquem todos na graça, na paz, no amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e até o próximo vídeo.